Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 8 de maio de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 26ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e convidar o primeiro vereador inscrito, o vereador Márcio Damasio, que dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu quero rapidamente usar dessa tribuna, senhor presidente, para fazer aqui uma reclamação que me pediram. Ali as pessoas ali do bairro de Córrego d'Anta, onde estive visitando ali o bairro hoje pela tarde, e o pessoal que tiveram as suas casas demarcadas para serem demolidas, segundo eles, estão com a documentação, me mostraram a documentação, fizeram as negociações, foram aprovados os valores para eles receberem para as suas casas serem demolidas, e o que está acontecendo é que a maioria deles, ou nenhum deles ali das pessoas, conseguiram receber nada ainda dessas casas, e algumas dessas casas começaram a ser demolidas. E me parece que alguém que conseguiu receber alguma coisa lá ainda recebeu por engano. Recebeu por engano, depois que foram recorrer, já tinham pagado, demolido a casa da pessoa, e realmente a pessoa já tinha recebido, mas recebeu enganado. Então, eu estou aqui fazendo essa reclamação ali em nome daqueles moradores ali de Córrego d'Anta, um bairro muito afetado, sofreu muito, e com isso eu venho a essa tribuna pedir, senhor presidente, que a gente possa, de repente, fazer até um requerimento de informação para saber o que é que está acontecendo, que esse pessoal não conseguiram receber ali as verbas a que foi negociado e aprovado ali, segundo eles, pelo governo do Estado. Breve a parte, vereador. Muito breve. Eu quero passar 3 minutos do meu tempo para o vereador Vanozin. Vou conceder uma breve parte aqui ao vereador Edson Flávio. Vereador, esse assunto que Vossa Excelência toca, hoje recebi meu gabinete, lideranças ali da região de Lazareto e de Duas Pedras, recorre o mesmo assunto, e conversei hoje também com a liderança lá da região ali do Solares 1, e as pessoas, as casas foram demolidas antes mesmo de receber o aluguel social. Primeiro ponto, a pessoa não tem nem para onde ir e o seu bem já foi demolido. E o segundo ponto é que a negociação para o pagamento desses aluguéis está muito lenta. Conversei hoje com a Secretaria de Estado de Assistência Social, agora à tarde, com a subsecretária de Assistência Social do Estado, e pedi a ela uma solução. Ela vai me ligar amanhã com uma posição do secretário de Estado, dizendo como que vai encaminhar isso. Mas a fala de Vossa Excelência é muito importante. Parabéns. Obrigado, vereador, e, se possível, depois eu vou entrar em contato com Vossa Excelência também, para que a gente encaminhe ali algumas daquelas pessoas que nos procuraram ali, para a gente que possa trazer uma solução para aquele povo ali que tanto necessita dessa ajuda, já perderam tudo ali na tragédia, e agora, depois de uma negociação com o governo do Estado, de repente, pode até nem receber. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Medeiros, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, me sinto envaidecido de ter a oportunidade de usar a tribuna Laura Milheiro de Freitas, observado pela profissional Neidice, ela que trabalha na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Tive a oportunidade de aproximá-la dessa importante instituição e agora, por vários anos, é reconhecida pela sua capacidade de empregabilidade no município de Nova Friburgo.
Parabéns, e a gente fica feliz em tê-la em nosso meio. Por outro lado, presidente Luciano Faria, hoje, meia-noite, fui acionado através do meu telefone Pronto Socorro Social, indo até a delegacia 150ª delegacia, no sentido de mostrar imagens de 2 meliantes que moram nas ruas, infelizmente, de Nova Friburgo, e que, em frente ao mercado Santos Reis, neste horário, pegaram uma faca e assaltaram um cidadão, e os 3 foram parar na delegacia. Ato contínuo, fui para casa e, por cerca de 2 horas da manhã, começaram cobradores e motoristas da Friburgo Auto Ônibus ligar para o meu telefone pedindo para que fosse até em frente à sede da Friburgo Auto Ônibus para apoiá-los, filmá-los e ajudá-los nesse movimento em que toda a sociedade friburguense, mais uma vez, sofre uma tragédia. Seja tragédia natural, seja tragédia política, seja tragédia no trânsito, tragédia no transporte. Vou ater, nesse momento, pouco tempo, na tragédia do transporte. Toda a sociedade friburguense sabe que, há um tempo atrás, quem era funcionário da FAO, seja cobrador, seja motorista, ou na parte administrativa, mecânico, chefe, gerente de tráfego e assim sucessivamente, batia no peito com orgulho com relação aos valores dos salários que recebiam. A pessoa falava, trabalho na FAO, já era sinônimo de salários que reconheciam a qualidade profissional do cidadão, ou seja, bons salários pelo nível de salário que é pago na cidade de Nova Friburgo. Infelizmente, o tempo veio passando e o que acontece? Eles perderam, conforme várias outras classes, principalmente também os funcionários da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que não tem aumento há um bom tempo, um aumento considerável. Ficaram 8 anos do governo Saudade Braga sem ter nem a correção, ainda mais aumento. E essa questão da falta de recursos para reconhecer o trabalho do profissional, do cidadão friburguense, que, através do suor de seu rosto, disponibiliza seus conhecimentos para poder dar conforto para a sua família. Pela manhã, já de madrugada, ao amanhecer, chegaram alguns sindicalistas de alguns municípios da Baixada Fluminense, trazendo apoiamento a esse movimento da Friburgo Auto Ônibus. Num determinado momento pediram, e assim eu fiz, para que eu falasse o posicionamento da Câmara. Óbvio, falei meu nome, mas tenho a certeza que aquilo que disse representa o pensamento de todos nós que estamos todas as terças e quintas e todos os dias nos dedicando a melhorar a qualidade de vida do nosso povo e do nosso cidadão, que está ao lado do aumento do salário dos funcionários, mas sem que aumente a passagem. Vereador Cláudio Damião, convido Vossa Excelência mais uma vez para uma reflexão. Por mês, são milhões e milhões de passagens. E a Friburgo Auto Ônibus, conforme na sua própria nota publicada no Jornal Diário, A Voz da Serra, dizendo que tem cerca de 1.200 funcionários. Você imagina, vereador Manel Martins, seja centavos, sejam dezenas de centavos, que se tenha em aumento para milhões de passagens, com certeza esse aumento em função de 1.200 funcionários, eles vão arrecadar muito mais lucrando, porque eles não vão repassar, óbvio, essa quantidade de recursos para os trabalhadores da Friburgo Auto Ônibus. Vereador Marcelo Verli, a planilha de custo da FAO é igual OVNI. Todo mundo ouviu falar, mas ninguém viu. Eu vi de longe. Eu já vi um OVNI de longe também lá na área do meu amigo Márcio Damasio, lá em Salinas. Eu vi a Mãe do Ouro, que diz que é um OVNI. E vi a planilha também de longe, na mão do Salvador. 1 minuto. Salvador mostrou a planilha, mas eu não vi o conteúdo. Se eu fosse prefeito, eu tenho certeza que um dia eu vou ser prefeito da minha cidade e honrar dignamente o nosso povo e a nossa gente, porque, uma vez sentado lá, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu disser, vai ser feito ipsilíteris, o que for
acordado com o povo de Nova Friburgo, a primeira coisa que eu fazia era baixar um decreto acabando com a concessão, excluindo a concessão da Friburgo Auto Ônibus. Pegaria os ônibus das instalações, encamparia para o poder público municipal e faria igual igual eles fizeram, no sentido de entrar na justiça, e a Saudade Braga deu prejuízo de milhões para o erário público quando era prefeita, tomando uma atitude equivocada com relação a Friburgo Auto Ônibus. Ou seja, faria o ressarcimento de cada empresário que é sócio da FAOL, quanto ele tem de direito, e faria o seguinte: a prefeitura, a partir deste momento, toma conta do transporte público municipal. A planilha vai ser feita por funcionários públicos, vamos fazer concurso, vamos contratar pessoas para administrarem a Friburgo Auto Ônibus. Porque, vereador Vanô, a gente ouve os donos da FAOL, até eu tenho um carinho muito grande pelo João Carlos, mas os outros não têm um relacionamento estreito, mas até tenho um carinho. Mas, de qualquer maneira, uma coisa é o carinho, outra coisa é o povo. Entre o povo e o carinho, o povo. Eu tenho a certeza que, conforme todos os proprietários e empresários da FAOL dizem, que a FAOL está no prejuízo, que a FAOL está no vermelho. Vereador Renato Abirrane, me responde, se a FAOL está no vermelho, por que não se larga o osso, então? É sinal que não tem osso, sinal que é filé. 30 segundos. Fica à vontade. Eu cumprimentar a Vossa Excelência, porque a Excelência tem sido muito crítica em relação ao desgoverno Saudade Braga, e é um dos poucos que vão a essa tribuna, e eu acho que futuramente Vossa Excelência for prefeito... Tenho certeza que isso aqui é um pensamento comum. Mas Vossa Excelência expressa. E espero que o senhor faça exatamente o contrário do que ela fez, que o senhor vai fazer um excelente governo. Eu quero falar para Vossa Excelência o seguinte, com relação a essa questão, e terminar a fala. O governo Saudade Braga não é totalmente imprestável. Pelo menos serve de mau exemplo. Ou seja, o que não se deve fazer na política foram as atitudes que ela tomou. Então, se você quiser fazer um belo governo, tem que fazer justamente o inverso do que ela fez, haja vista que o que ela diz que ela fez de bom não foi ela que fez, foi o governo federal, e a parte que lhe coube, ao invés de comprar, o vereador Marcelo Verli pode falar com mais propriedade, alugou casas e assim sucessivamente. Por derradeiro, presidente, tem uma proposta, aliás, tem tido sorte com relação à iluminação que Deus me dá com relação a ideias e execução. Com relação à questão do turismo, toda a cidade de Nova Friburgo fala que precisa de um centro de convenções, a Neide está ali olhando, sabe quanto isso é importante, que precisa de eventos, que precisa de turismo. É fácil resolver, vereador Reinaldo, é fácil resolver. De que forma se resolve? Nova Friburgo Country Club, um clube conceituado, está passando por problemas. Então, o que a gente faz? Vamos encampar também o Nova Friburgo Country Club, ressarcir seus sócios e ali passar a ter um centro de convenções, um centro de festas, de eventos, festivais e assim sucessivamente. Então, tenho a certeza que um dia eu vou conseguir mostrar para vocês o quanto é importante terem pessoas que amam a nossa cidade para poder governar em função do nosso povo e da nossa gente. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Reinaldo Rodrigues, também dispõe de 5 minutos. Questão de ordem, Pois não, vereador. Eu quero, senhor presidente, ceder 2 minutos do meu tempo para o nobre vereador Reinaldo Rodrigues e 3 minutos para o nobre vereador Vanô Pacheco. Pois não. Então, o vereador Reinaldo dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu gostaria de colocar que o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com a instituição. A instituição das lojas maçônicas é uma instituição que eu respeito muito, né, que presta um grande serviço à nossa comunidade. Mas essa semana eu fui surpreendido com um movimento de algumas lojas maçônicas, que não são todas, um movimento para que fosse reduzido o número de vereadores. Na verdade, a minha posição aqui nessa casa quanto ao número de vereadores, se dependesse do vereador Reinaldo e de alguns outros aqui, eu tenho certeza que não seriam nem 12, nem 19, nem 21, seriam 15. Mas a gente está aqui dentro eu vou ler aqui, para que as pessoas tenham informação, porque talvez essas pessoas não tenham tanta informação assim. O artigo 1º, inciso 4º, do caput do artigo 29 da Constituição Federal, passa a vigorar o seguinte: artigo 29.
para a composição das câmaras municipais será observado o limite de máximo de 9 vereadores no município até 15 mil habitantes, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes a 160 mil habitantes, de 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. Até 300 mil habitantes. Isso aí tem, inclusive, um parecer do Instituto Brasileiro de Administração, do IBAM, né? Isso não é a Câmara de Vereadores. Isso foi estabelecido pela lei federal. E nós, como estamos num período eleitoral, num ano de eleição, nós não podemos mudar. Quem sabe com uma mudança na lei orgânica na próxima legislatura, talvez nós possamos fazer isso. Mas nessa legislação é impossível. Então, eu vi, essa semana, algumas pessoas, membros da instituição, no programa do Modesto, falando sobre essa situação, inclusive um dos entrevistados dizendo sobre a questão da Câmara, falando sobre calçadas quebradas, conserto de calçada. Conserto de calçada, para as pessoas que não sabem, a calçada é responsabilidade do proprietário, não é do município. O município pode até, nós fazemos uma indicação aqui, mas o município não pode fazer nenhuma obra particular. E a calçada passa a ser do proprietário, não é do município. Então, eu lamento que tenha tido esse movimento, que está tendo esse movimento, estou aqui até para ajudar o movimento, se for preciso, se puder ser 15 vereadores, é ótimo, mas está exatamente dentro da Constituição, é o que permite a Constituição. Se for reduzir o número de vereadores e for resolver os problemas que nós temos hoje em Friburgo, eu quero que reduza até para 6 vereadores, para 5, mas não é isso que resolve. E eu vejo, por outro lado, senhor presidente, senhores vereadores, e estou muito à vontade aqui para falar, porque eu estou no meu 5º mandato, e vejo muita gente hoje, isso é normal no ano eleitoral, né, que nós vamos ter hoje 500 candidatos, e de 500 candidatos se transforma em 10 mil cabos eleitorais, se nós levarmos em conta que cada candidato tem 10 cabos eleitorais, vai ter muita gente tentando denegrir o nome da Câmara. Só que eu, que participei já de 5 mandatos consecutivos com esse, posso garantir aos senhores, estou falando aqui com toda a convicção, essa Câmara hoje é uma Câmara realmente que dá um exemplo até às câmaras anteriores. Se nós observarmos bem, eu até enumerei aqui algumas coisas. Nas câmaras que eu participei anteriormente, nunca teve tantas audiências públicas como teve nessa Câmara, nessa legislatura. Tempo para falar. Eu era da época em que, lamentavelmente, eu era líder da oposição, e o vereador Vanor sabe disso, que ele também sofria com isso. O governo municipal tinha maioria absoluta, então nós éramos 4 vereadores de oposição. 15 vereadores se inscreviam, passava o tempo para o líder do prefeito, e depois o vereador de oposição enquanto o líder tinha 1 hora, o vereador tinha 10, o líder da oposição tinha 10. E, além de tudo, ainda tinha a manipulação da mesa, que hoje não acontece mais, que o líder do prefeito sempre falava por último. Ou seja, se fazia uma denúncia e depois o líder do prefeito contestava tudo. E hoje não existe mais, hoje é feito de uma forma democrática. Aqui na mesa existe um sorteio para a hora livre, então o vereador que for sorteado vai falar primeiro, não tem mais isso de manipulação da mesa. Emendas, nunca vi também nas outras câmaras municipais anteriores, com todo respeito, participei de várias câmaras e foram boas também, tantas emendas em busca de recurso para o nosso município como teve nessa legislatura. De vereadores que vão atrás dos seus deputados, dos seus senadores, vão a Brasília, tentando trazer recursos para a nossa cidade. Então, também, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Projeto de lei. Nunca uma Câmara apresentou tantos projetos de lei como essa legislatura. Também. É um número exagerado, a diferença é muito grande. Indicações da mesma forma. Da mesma forma. Reuniões específicas também. Tá? Votos de congratulações, tinham aqui discussões de votos de congratulações que eu mesmo contestei muito, hoje não tem mais.
A hora livre hoje a gente começa na hora livre antes do expediente. Quer dizer, então, é uma Câmara realmente que eu posso dizer, com toda a convicção, senhor presidente, senhores vereadores, que eu vejo, eu estou dizendo isso porque domingo eu estava no Friburguense e teve um cidadão que é candidato a vereador que falou assim, se depender da comunidade de Friburgo, nenhum vereador daquele volta. Se eu volto ou não, não sei. Quem vai me julgar é o povo. Eu não estou aqui para ser julgado. Estou me colocando de novo, é julgamento do povo. Já me elegi 5 vezes, ando de cabeça erguida, faço o que eu posso, não faço promessas infundadas, mantenho sempre a minha postura de legislador. Todo mundo sabe. 1 minuto. Nós estamos cansados de dizer isso aqui, o vereador Cláudio Damião está cansado de dizer isso. O vereador aqui, ele é um fiscal dos atos do Executivo. É nosso papel aqui apresentar projetos de lei e fiscalizar o Executivo. Se dependesse do vereador Reinaldo e de todos os vereadores aqui, Córrego Dantas, que sofreu, como sofreu nessa tragédia, estaria recuperado totalmente. Se dependesse de nós, vereadores, a passagem não seria 2,60. Se dependesse de nós, vereadores, não teria nem taxa de iluminação. Qual o vereador que é louco de votar contra isso? Qual o vereador que não quer? Nós tentamos trazer as discussões do aumento de passagem aqui para a Câmara e não conseguimos. Então, não depende da gente. Infelizmente, eu gostaria de ter esse poder. Conclua. Então, as pessoas estão atribuindo muito à Câmara, exatamente por estar no ano eleitoral, e alguns candidatos, até por falta de conhecimento, achando que ele vai chegar aqui e pode fazer tudo, né? Por falta de conhecimento, atribuindo isso à Câmara. A Câmara está fazendo o papel dela. A Câmara que teve aqui CPI, a Câmara trabalha com seriedade, teve vereadores na CPI aqui que trabalharam até 2, 3 horas da manhã. Então, é uma Câmara realmente que eu respeito muito, e por ter participado de outras legislaturas, posso garantir que a Câmara hoje está de parabéns. São vereadores que trabalham em prol da comunidade, logicamente, como coloquei aqui. Infelizmente, nós não podemos chegar na Secretaria de Obra hoje. Nós queremos recuperar o Córrego Dantas em 2 meses, em 3 meses. Queremos recuperar Jardim Califórnia. Queremos que todas as calçadas de Friburgo sejam padronizadas. Queremos que Friburgo volte a ser o que era. Infelizmente, não depende da gente. E muitas das vezes não depende nem tanto do prefeito, porque nós sabemos os recursos que tem. Mas, se dependesse dessa Câmara Municipal, eu tenho certeza que os vereadores estão atentos. Eu, tudo que pude fazer para amenizar essa situação que está aí, né? Está lá o meu filho, que é secretário de Olaria, que trabalha incansavelmente, sem recursos, na Secretaria de Olaria, com parcos de recursos, e trabalha com um caminhão, uma máquina. Só Deus sabe, tem dia que falta dinheiro para pó de café, tá? E a gente está trabalhando. Então, estou fazendo esse desabafo aqui, porque acho uma injustiça hoje que está se falando da Câmara. A Câmara realmente, não estou aqui defendendo, me defendendo, não, estou defendendo a instituição. Mas, na verdade, as câmaras que eu participei foram diversos mandatos ótimos. Mas essa Câmara nunca trabalharam tanto como trabalhou essa Câmara Municipal. Conclua, então, posso falar isso tranquilamente. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Vou passar a presidência do vereador Manaldo Pote, para que eu possa também utilizar a tribuna. O nobre vereador dispõe também de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu iria comentar a respeito do trânsito da nossa cidade, até em função de uma matéria que saiu no Extra no último domingo, falando do Ligeirão, que é um ônibus que existe lá no México, e que hoje é o meio de transporte mais agradável e mais rápido para a população daquele país, após a sua implantação, através do corredor exclusivo para os ônibus. Eu tenho falado aqui a respeito desse corredor exclusivo, já algumas sessões, em função dos exemplos que temos hoje na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, na cidade de Niterói, mas, em função da greve dos rodoviários hoje, eu prefiro falar dessa situação que pode servir de exemplo para o município de Nova Friburgo, que é o Ligeirão lá do México, na próxima sessão. Então, eu queria usar o tempo aqui da hora livre para, primeiro, parabenizar o prefeito Sérgio Xavier, que está aí há 6 meses no governo, assumiu o mandato
de prefeito interino no meio de um furacão, de um caos administrativo deixado pelo governo que foi afastado, ou melhor, pelo desgoverno que foi afastado, a qual não tinha comando, não tinha ordem, no qual a cidade parecia que era terra de ninguém. E o prefeito Sérgio Xavier assumiu, vem enfrentando dificuldades, e isso não é novidade para ninguém, porque quem está na política há muito mais tempo que eu sabe que quando o prefeito assume, ele fica o primeiro, praticamente o segundo ano, arrumando a casa, e o prefeito assume em novembro, tendo várias situações para botar como prioridade, e vem tentando aí corresponder à sua função que foi delegada pelo Poder Judiciário. Não deixou de dar o abono ao magistério, inclusive aumentando esse abono, não deixou de equiparar o salário dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar, vem estudando também a atender a outros segmentos dos funcionários, e, além de todo esse caos, enfrenta a empresa FAOL, a empresa que protocola no município um pedido de aumento tarifário para 3,17 ou 3,31, comprando mais 30 ônibus, e eu volto a repetir aqui com os vereadores ou alguém da assistência, ou até alguém que esteja assistindo a TV Câmara, que coloque a mão no bolso, vereador Manuel do Pote, e ache uma moeda de 1 centavo, que a gente não tem mais no mercado. Então, com certeza, essa passagem não seria 3,17, e sim 3,20, porque se o trocador cobrasse 3,15, quem ia pagar no final do dia o caixa que não ia fechar era o funcionário da FAOL. Então, a empresa vem, protocola o pedido de aumento, cobra ao executivo, quase que diariamente, através de algumas pessoas, um encontro com o prefeito, para que se tenha uma conversa e o prefeito acate esse aumento. E agora, a empresa dá um tiro no pé. Quando acha que vai fazer uma greve patronal para beneficiar a empresa, o sindicato dos funcionários, inteligentemente, sente qual é o interesse da empresa, faz a greve, mas não compra a briga com a empresa. Hoje, os funcionários que fizeram a greve, que fizeram a sua manifestação até a porta da prefeitura, estão de parabéns pela forma ordeira que se conduziram, pela forma ordeira que respeitaram as pessoas, a população, que teve o apoio da população nessa caminhada de hoje, no qual a empresa tentou jogar a população contra a prefeitura, quando a empresa tentou jogar os funcionários contra a prefeitura, condicionando o aumento tarifário ao reajuste da classe, que se respeitasse a data base, que era 1º de março, quando essa empresa não respeita seus funcionários, porque quando foi dado o aumento ano passado e no ano de 2009, não repassaram isso para os seus funcionários, quando deram 10%, deram 5%, vereador de São Flávio, e 5% em forma de cesta básica. 2 minutos, vereador. Então, uma empresa que não respeita o seu bem maior, que é o seu funcionalismo, que não respeita a população de Nova Friburgo, que enche os burros dos bolsos dos patrões de dinheiro, vive reclamando que está no prejuízo. Por que essa empresa que vive no vermelho não entrega, então, a concessão? E eu tenho minhas dúvidas do vermelho, senhores vereadores, principalmente após a implantação do Fricard. As pessoas que já compraram, já foram lá e abasteceram o cartão do Fricard, hoje não tiveram despesa. Hoje não gastaram essa tarifa. E como que essa empresa vive no vermelho? Então, eu queria parabenizar aqui os funcionários que fizeram a sua manifestação de forma legal, parabenizar o prefeito Sérgio Xavier, que conseguiu também, através da Justiça do Trabalho,
que se respeitasse, que 50% da frota estivesse na rua. O sindicato conseguiu, no Rio de Janeiro, que 40% fosse para a rua da sua frota, mas eles, entendendo a necessidade do município, liberaram que 50% fosse para a rua, para atender a população. E dizer à direção da FAOL que eles tomem vergonha na cara, que eles já abusam e exploram a população de Nova Friburgo há anos, que agora passe esse aumento para os seus funcionários, sem condicionar o aumento tarifário, que respeite seu bem maior, que é o funcionalismo. E, mais uma vez, o prefeito se posiciona de forma correta, quando, no início da tarde de hoje, passa para a comissão que recebeu no Palácio Barão de Nova Friburgo, que se a greve continuar, se a diretoria da FAOL não sentar para negociar com os seus funcionários, que são contra o aumento da passagem, o sindicato hoje pontuou que é contra o aumento da passagem, porque se houver uma auditoria, essa tarifa tem até que diminuir dos 2,60. E o prefeito informa a essa comissão que foi recebida na tarde de hoje, que, se a greve continuar, já está preparando um decreto para liberar amanhã, enquanto durar a greve, o transporte alternativo, de lotada, de táxi, de van, de micro-ônibus. E eu ainda fiz a sugestão ao senhor prefeito, que coloque a tarifa a R$ 1,50. A R$ 1,50. Que, já que não existe a integração, tem que se respeitar também esse valor. Então, o prefeito Sérgio Xavier, sei do compromisso dele como prefeito, apesar de todas as dificuldades que vem enfrentando. Talvez não dê para colocar o decreto o valor de R$ 1,50. Eles estavam estudando lá um outro valor, parece que entre 2 a R$ 1,50. O líder de governo aqui me diz que é R$ 2,00, que já é louvável. Poderia ser menos, mas R$ 2,00 já é louvável. Conclua, vereador, por favor. E aí eu quero ver, doutor Renato, se realmente eles não sentarem hoje, e esse decreto valendo a partir de amanhã, se essa empresa não corre para começar a negociar amanhã com o sindicato. Então fica aqui o meu destaque, dando os parabéns, tanto ao prefeito Sérgio Xavier pela condução desse assunto que é polêmico, é o nosso transporte, e também parabenizando aos funcionários que hoje participaram desse movimento, desse manifesto. Uso a tribuna sempre para cobrar a empresa e sempre isentando seus funcionários que estão lá só cumprindo ordens. Então fica aqui o destaque, senhores vereadores. E espero que seja o primeiro exemplo do prefeito Sérgio Xavier contra as concessionárias. Que agora, a partir daí, surge efetivamente brigas contra outras concessionárias, para acabar de vez com a farra das concessionárias do nosso município. E a próxima, fica aqui a sugestão, prefeito, com a Águas Nova Friburgo, que vem falando com essa pouca vergonha aqui no Rio Bengalas, com essa tubulação vergonhosa que vem aqui atrapalhando o nosso município. Fica aqui a sugestão e espero voltar na tribuna, prefeito, para parabenizar essa ação contra as outras concessionárias. E, se Deus quiser, voltarei aqui para parabenizar a cobrança contra a Águas Nova Friburgo, essa empresa vergonhosa que vem roubando os contribuintes da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu devolvo a palavra ao nobre presidente Luciano. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Damião, dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, não poderia deixar de ser tema dessa tribuna, dos diversos vereadores
que falaram e que falarão a questão do transporte público. Tem sido alvo das minhas críticas, já desde o início do mandato, a forma como esse contrato é realizado, o não cumprimento dele, a ausência de fiscalização, que origina essa distorção. A conta é levada para o cidadão pagar. A empresa acaba não pagando, ela vai acumulando lucro, ela apresenta uma planilha de acordo com os interesses dela, essa planilha não é auditada, a gente não sabe como está sendo feito. Foi dado um reajuste em 2009, absurdo, em que na planilha de custo, o vereador Marcos Medeiros sempre fala que não viu a planilha, essa planilha apareceu, milagrosamente apareceu, e nela tinha incluído a bilhetagem eletrônica e o valor da outorga, que são os valores de obrigação da empresa pagar. E ela botou na planilha de custo. Algo que era de obrigação dela, ela colocou na planilha e dividiu no valor da passagem. Então, a população paga para ela ser dona do direito de operar as linhas. Isso é o maior absurdo. Isso é uma vergonha, um absurdo total. Esse processo foi para o Ministério Público. A gente tem denunciado as irregularidades, os abusos, a falta de entrega das vans. São 3 vans, uma por cada lote que a empresa opera e até hoje ela não entregou. A Prefeitura precisa exigir a entrega dessas vans, porque elas são para transportes de deficientes no município. Isso é um absurdo. Mas eu não quero só me deter na questão do transporte. Eu quero aqui me dirigir ao secretário Rafael Tavares, que está ocupando a pasta de saúde, e pedir encarecidamente a ele que olhe a questão das reclamações que têm chegado aos vereadores. Particularmente, recebi denúncias da falta de soro nas unidades de saúde no município. Isso é uma coisa grave. Eu não recebi a denúncia de um familiar desesperado, eu recebi denúncia de trabalhadores, de servidores da estrutura de saúde do município que reclamam que não tem soro para atender os doentes. Isso é um escândalo. Isso é uma coisa absurda, completamente inimaginável numa fundação municipal de saúde. Não ter soro. Então, eu trago aqui esse pedido ao secretário para que ele olhe essa questão. É grave e precisa de uma solução. Também recebi a denúncia de que os respiradores estão com defeito. Eu fico imaginando, se tem num CTI respiradores e eles não funcionam, as pessoas vão morrer. Então, é preciso uma atenção do secretário Rafael para essa questão. Os telefonemas estão chegando, a gente está ouvindo, está filtrando até para que não cheguem denúncias que pareçam infundadas, mas eu estou pedindo a ele que olhe isso com carinho, olhe com atenção, olhe com cuidado. Da mesma forma que os trabalhadores têm reclamado que há uma ameaça de retirada de gratificação dos enfermeiros, dos trabalhadores da Fundação Municipal de Saúde. A hora extra, eles têm alegado que ficaram impedidos de fazer hora extra como faziam antes. Então, o reajuste que teve ficou ela por elas. Não tiveram aumento. Porque se eles faziam hora extra, além, para complementar salário, hoje ficou limitada a um determinado número de horas, ficou elas por elas. O que eles ganhavam com hora extra, eles perderam, né? Não vão mais poder fazer hora extra, e pior, não tem servidor suficiente para completar o quadro. Então, está muito ruim essa situação, é uma história que não está bem contada, a gente precisa olhar isso com muita atenção. Então, eu me dirijo ao secretário no sentido de que ele dê uma atenção e dê uma solução a esse quadro, porque não pode perdurar. Mas, além de não poder fazer mais horas extras, as pessoas não receberam as horas extras passadas. Elas estão reclamando que não receberam. E é preciso que recebam, isso faz parte do pagamento de compromisso que elas têm. Elas têm uma vida para cuidar, têm contas para pagar. E a pessoa tem uma perspectiva de receber no final de mês um determinado valor e esse valor não chega. Então, é grave a situação da área hospitalar em Friburgo, da área de saúde em Friburgo. E nós precisamos que uma solução definitiva seja dada, que uma resposta concreta seja dada, para que a gente não fique sempre nessa situação de cobrir buracos. Cobre um buraco aqui, amanhã cobre um ali, e as coisas não se ajustam definitivamente. Falta pessoal, falta quadro, falta, de fato, um respeito aos servidores. As ambulâncias estão em estado ruim, precisa passar por vistoria, elas não passam por vistoria. Os carros do município não passam por vistoria. Nós somos um mau exemplo. Eu tenho falado isso aqui desde 2009, os carros que pertencem ao município não são vistoriados pelo Detran.
Até fiz um projeto que pelo menos fossem vistoriados na Altran, e nem isso eu consegui fazer. Se os carros do município andam irregularmente, então de toda a população pode andar irregularmente. Porque a autoridade pública tem que dar exemplo e não dar exemplo. Então é grave a situação. Por fim, eu quero corroborar as palavras do vereador Reinaldo Rodrigues, porque nós temos um papel que muitas vezes é cobrado irregularmente, indevidamente. Eu acho que a Câmara também tem que provocar essa discussão com relação ao papel do vereador. É um processo educativo, é um processo dialético, mas educativo, de que cada um tem um papel a desempenhar. Ninguém cobra do judiciário algo que não é de competência do judiciário, mas deixa de cobrar do executivo para cobrar do legislativo, onde estão os vereadores. As pessoas, às vezes, acham, numa ilusão, não sei, numa falta de compreensão, de que vereador constrói escola, cobre buraco de rua, manda fazer muro de contenção. Não faz. Você pode, quando muito, indicar ao prefeito, pedir ao secretário de obras que dê atenção a determinadas comunidades, mas executar, não. E se algum vereador estiver executando, é bom que ele seja fiscalizado, porque tem alguma coisa errada nisso. Então, eu corroboro aqui as palavras do vereador Reinaldo Rodrigues, que essa discussão é importante de ser feita, no sentido de cobrar de quem deve cobrar as competências, em razão dos cargos que ocupam. E do vereador tem que cobrar um processo de fiscalização, se ele está atuando com relação às contas do município, se ele tem feito leis, e se as leis são constitucionais, se as leis que ele examina, que são enviadas, as matérias enviadas pelo Executivo estão corretas. Enfim, esse é o papel do legislador, dentre outras funções, inclusive a de instaurar comissão parlamentar de inquérito, comissão processante. Essas são as ações que estão no escopo do papel do vereador, jamais aquilo que não lhe compete e que é papel do Executivo. Nós somos a voz da sociedade no sentido de cobrar do Executivo as ações que são importantes e necessárias para uma cidade melhor. E é isso que nós temos feito. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Próximo vereador, vereador Edson Flávio Coelho, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a todos, cumprimentar aqueles que nos assistem. Primeiro assunto que trago nessa noite é me solidarizar e prestar meu sentimento de pesar ao Júlio do Cavalo, né? Porque nós sabemos que no final de semana passado a filha dele foi fazer uma cirurgia de redução do estômago e faleceu à mesa de cirurgia. Então, eu quero utilizar esse momento mesmo porque é uma pessoa que tem uma atividade muito intensa na comunidade e, portanto, está vivendo um momento muito difícil da sua vida quando perde, então, a sua filha de 30 anos de idade. Uma parte, a minha solidariedade ao Júlio. Eu tive com ele a semana passada e agora que eu estou tomando conhecimento. Ele comunicou, foi um fato muito duro. Então, eu quero, nesse momento, fazer essa prestação de solidariedade humana ao senhor Júlio. Senhor presidente, entrando em outros assuntos que eu quero trazer nessa noite, o primeiro deles é pedir, aí eu tenho que pedir ao deputado estadual Rogério Cabral, não cabe a outro, eu tenho que pedir a ele, por ser representante do Legislativo, portanto, pedir a ele que procure a Secretaria de Obras do Estado, procure o senhor Luiz Fernando Pezão, que sumiu até do município, não vem mais aqui, não sei porquê, que possa cobrar das empresas que estão fazendo a reconstrução das encostas, que comecem a trabalhar no horário. Eu venho cedo para o gabinete, faço as visitas que tenho que fazer, mas passando aqui em algumas obras, eu estou vendo que o pessoal que trabalha das empreiteiras contratadas para fazer a reconstrução dos muros estão pegando o trabalho 10 horas da manhã. Quem quiser confirmar, é só ir aqui nos canteiros de obras, tem aqui, vai ver gente indo trabalhar 10h30 da manhã. Eu não consigo entender em que passo nós vamos terminar a reconstrução dessas encostas se permanecer desse jeito. Então, uma solicitação que eu faço e certamente chegará ao ouvido do deputado, e o deputado fará isso, que eu tenho certeza que ele vai me ouvir. Segunda situação, senhor presidente, que eu trago nessa noite, a situação de uma criança do loteamento Floresta, que estive visitando. Essa criança tem uma enfermidade que não foi detectada, que ela tem algumas crises e, às vezes, passa dias dormindo com problema de saúde. E teve uma crise ali no alto do Floresta, na rua,
caiu, ficou caída, foi pega, levada para a UPA não recebeu a criança, da UPA levaram a criança para o Hospital Raul Sertã, no Hospital Raul Sertã não tinha pediatra, levaram para ser atendida em Bom Jardim. Após ser atendida em Bom Jardim, a mãe, que veio até hoje ao gabinete, teve que ingressar na Defensoria Pública para poder conseguir um psiquiatra. Entrou na Defensoria Pública, a Defensoria Pública deu 24 horas para a Fundação Municipal de Saúde resolver o assunto. Hoje à tarde, tinha cumprido, passadas as 24 horas, a situação não tinha sido resolvida ainda. Fiz contato com a Fundação, consegui agendar para amanhã, 9 horas, um atendimento com a diretora do CAPS, que eu espero que a partir daí essa situação seja resolvida. Para isso até tem uma reunião já agendada hoje com o Conselho Tutelar, também para conversar sobre essas questões. Questões pontuais, mas são questões que não podem acontecer no município, principalmente se tratando de uma criança de 8 anos, e eu, como presidente da Comissão dos Direitos da Criança na Casa, não posso me calar e nem vou me calar. E não tem nem por que me calar. A outra situação é com relação ao bairro Cordoeira. Senhor presidente, um bairro tão importante na nossa cidade, no centro da cidade, com praticamente todas as ruas esburacadas, a quadra abandonada, uma comunidade que no passado, há 10 anos atrás, viveu um momento trágico, violência trágica, a comunidade vem lutando para superar, conquista uma quadra de esporte, e agora a quadra está literalmente abandonada. Espero e peço ao secretário de Esporte que possa tomar uma atitude efetiva. Rui Sanglar, senhor presidente, em visita na comunidade Rui Sanglar, pude constatar, e já disse aqui no plenário, não é a primeira vez que digo isso, que a creche que desabou no Rui Sanglar, continua lá, um monte de escombro, um monte de sujeira, continua a mesma situação de 11 de janeiro. É impossível, senhor presidente, é impossível que o município não tenha condições de limpar aquela área, de buscar o outro local para fazer a creche e limpar aquela área, até mesmo para a comunidade tirar da sua memória a situação que aconteceu na tragédia, que está lá viva, porque todo mundo passa ali todo dia, principalmente aqueles que moram no Floresta, no Rui Sanglar. Senhor presidente, Três Cachoeiras, lá na região de Conquista, trouxe esse assunto à casa, a situação piorou, esgoto a céu aberto, morreu mais de 10 pessoas naquele lugar, e as pessoas estão tendo que conviver com esgoto a céu aberto, e ninguém dá uma resposta para aquela comunidade. Por que a gente fica aqui pedindo, fazendo encaminhamento, e eles não fazem, não dão satisfação? Vereador Vanozinho, mesmo que não fizesse, vá lá dar satisfação à população. Senhor presidente, Varginha, graças a Deus, notícia boa. Notícia boa, depois de várias reuniões, depois de fazer ofício, encaminhar para a Defensoria Pública até, a empresa Águas Nova Friburgo me respondeu que iria fazer uma obra lá daqui a 3 anos, partimos para cima, junto com os moradores, fiz reunião lá na empresa, reduzi para 2 anos, continuamos batendo em cima, e hoje já começou a obra para colocar água na rua Ramalhete Lemos, atendendo Varginha, parte de Varginha, atendendo lá parte do loteamento Santa Luzia, uma conquista do nosso mandato. A conquista da persistência, ficar em cima ali da Água Nova Friburgo, junto com a comunidade, e meter os tratores lá, e vão começar a colocar água lá, e diz que em setembro já tem água lá para a comunidade da rua Valdir Ramalhete Lemos, que eu me dirijo agora à população de Varginha, parabenizando os moradores da rua Valdir Ramalhete Lemos pela luta incessante. Agora, começou a obra, não vamos cruzar o braço, não. Vamos continuar cobrando calçamento, urbanização, dignidade, direitos. E aí, senhor presidente, eu finalizo, nessa noite, a nossa fala, concedendo uma parte ao nobre vereador Marcos Medeiros. Felicitando pela vossa proposição e com ênfase que defende ganho do seu mandato, e corroborando no sentido de que domingo estive em Varginha, liguei para o secretário pastor Clauber, que se comprometeu em fazer o desassoreamento daquele córrego que corta
Varginha, que o mínimo de chuva alaga várias casas naquela localidade. Parabéns por vossa proposição. Conclua. E Varginha realmente precisa, conforme toda a cidade, da atenção. Obrigado, vereador Marredor. Presidente, uma última fala. É aproveitar para falar com aqueles que ficam de plantão para ficar nadando nas conquistas dos outros, como foi o caso lá de Amparo, lá no Alto do Chuém, que é onde eu fiz uma reunião com a comunidade, e é onde conseguimos as lixeiras para a comunidade, e a pessoa da EBMA me ligou, nós vamos instalar lá as lixeiras, e tudo direitinho. E aí, depois que as lixeiras foram instaladas, chegou um cidadão lá, falando para todo mundo que foi ele. Aí chegou numa casa lá, graças a Deus que tem gente boa, né? O camarada botou ele para correr, falando: rapaz, tu é mentiroso. Tu é mentiroso, tu veio aqui falar que conseguiu coisa nenhuma. Quem veio fazer reunião conosco foi o vereador Edson Flávio, fez um encaminhamento com a Associação de Moradores. Você vem aqui falar que foi você que conseguiu? Passa daqui. Conclua. E aí, senhor presidente, tem que ser assim. Honra quem tem honra. Quem não trabalha não tem direito, pô. Não trabalhou, não pediu, não lutou e vai lá cantar. Agora, para mim, só concluir, para mim, presidente, é claro que isso foi importante, mas a minha preocupação maior não é se foi eu, não. Porque o nosso trabalho aqui é para o conjunto da população. O importante é o resultado. Agora, nós também temos que dar honra a quem tem honra. Por exemplo, o vereador Caldamião conseguiu lá uma parte do calçamento da rua que liga Varginha ao Catacione. Honra para o vereador. Conclua, vereador, por favor. Agora, alguém chegar a falar que fez, aí é brincadeira. Mas a população inteligente está atenta. Fala rapidinho, vereador Marcos, que o presidente pediu tempo. Fotografou? Fotografei. Então é sua. Graças Parabéns. a Deus. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Renata Birrama, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, inicialmente eu quero responder ao vereador, ilustre vereador Cláudio Damião, em relação à falta de soros. Nesta semana, agora no sábado e domingo, chegaram 2 carretas repletas de soro, graças a um empresário de Nova Friburgo que cedeu o transporte. Já foram adquiridos os soros e não há mais falta de soro na rede pública de saúde. Isso é uma notícia boa e que esses soros já estão aí plenamente para serem utilizados nos hospitais e na UPA. Em relação às gratificações, acontece que, enquanto eu estive à frente da Secretaria de Saúde, todas as gratificações comprovadas foram pagas religiosamente. Nunca ninguém deixou de receber as suas gratificações, desde que comprovadas. É óbvio, com a saída do secretário e a entrada de outro, o secretário verificou um volume muito grande de gratificações, realmente esse volume é muito grande, até em função da falta de funcionários. Os funcionários são obrigados a fazer dobras, plantões extras, e, obviamente, ele não tinha ainda esse conhecimento e houve um atraso que certamente será sanado, porque é impossível trabalhar no Hospital Raul Sertã com um déficit de 91 técnicas de enfermagem, 40 enfermeiros. É óbvio que tinha que haver dobras, e vai continuar havendo dobra de motorista, de agentes administrativos, porque não tem como. Houve, no governo Saudade Braga, uma deterioração do serviço público, houve um sucateamento dos recursos humanos, nunca visto na nossa cidade, destruiu o funcionalismo e deixou essa herança aí maligna para os próximos governos. Em relação à saúde, já conseguimos uma vitória que foi, depois de 12 anos, nivelar o salário da enfermagem ao salário do Estado. Em relação aos médicos do ambulatório, eu fico criticando aqui que os médicos do ambulatório ganham 1.307 brutos, eles trabalham pouco porque ganham muito pouco, salário absurdo, mas eu lembro que no governo Saudade, há 3 anos, esses médicos ganhavam menos de R$800, quase salário mínimo.
Quem deu aumento foi o antigo Le Premier, aí, que nós falamos aqui, Braulio Rezende. Ele que deu esse aumento. Era menos ainda, aquela vergonha. Vereador Edson Flávio tem razão. A psiquiatria está muito mal atendida aqui no Nova Friburgo, principalmente a psiquiatria infantil, pediátrica. Eu, quando assumi a secretaria, não tinha nenhum pediatra. Nós conseguimos colocar 2. Tinha uma pediatra no CAPES, que é separado, mas não tinha nenhum pediatra na rede. Nós conseguimos 2, totalmente suficiente, ganhando esse salário de 1.307. Uma já pediu demissão, obviamente não adianta, que com esse salário não resolve. Tem que vir aquele projeto, aquele anteprojeto nosso, de gratificação especial para os médicos, senão nós não vamos resolver o problema do ambulatório, em consequência, não vamos resolver o problema do hospital. A questão hoje que está na pauta é, obviamente, a greve dos rodoviários, dos funcionários da FAOL, uma greve por reivindicação justíssima de melhores salários. Ontem até eu estive muito preocupado com isso, liguei para a direção da FAOL para ver se conseguia um adiamento dessa greve, se eles pudessem entrar em entendimentos com os funcionários no sentido de atender as reivindicações, e adiantei à direção que o prefeito não daria aumento da tarifa. Isso é uma questão fechada, o prefeito não vai dar aumento da tarifa. Então, tem que haver uma adequação e tem que surgir uma solução, porque, a partir da manhã, como disse aqui o nosso presidente, o prefeito vai permitir lotadas. Essas lotadas serão preço da tarifa R$ 2,00, táxis, combis, vans, micro-ônibus, que serão cadastrados na Altran e poderão fazer as lotadas para minimizar esses transtornos causados pela greve dos rodoviários, greve justa, sem dúvida nenhuma, mas que compromete ainda mais a qualidade de vida do cidadão friburguense, já amargurado, já sofrido, e ainda vem mais essa situação dificílima. Eu espero que as partes entrem num acordo, e, inclusive, aqui, eu quero dizer para os vereadores que, conversando com a direção da FAO, eles propuseram receber uma visita dos vereadores no sentido de mostrar a planilha. Lógico que se os vereadores quiserem, essa visita poderá ser feita, mostrar para poder discutir, inclusive, as planilhas. Essa planilha tem que ser discutida, porque, na realidade, vai ser impossível o aumento da tarifa, isso já é taxativo. E quando se falou aí em concessionárias, a gente não pode esquecer também das outras concessionárias, a Águas de Nova Friburgo. Eu sou um dos artífices da luta para não deixar haver essa concessão. Nós fizemos a maior manifestação da história de Nova Friburgo contra a concessão, que é um eufemismo de privatização, e não conseguimos. Veio aí a CAENF, que era muito pior do que essa aí. A CAENF, então, tem uma história ruim para a nossa cidade. Eu espero, e eu tenho certeza, que o prefeito Sérgio Xavier, com a sua determinação, com a sua garra, com a sua vontade de minimizar, melhorar os problemas que estão afligindo a população de Nova Friburgo, não vai fazer concessões e vai dar duro com as concessionárias. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Isaac Demani, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, venho falar hoje a respeito da situação vivenciada por muitos daqueles que foram atingidos na tragédia de 2011 ainda, que não receberam nenhum tipo de atuação firme por parte do Poder Executivo, especialmente aqui falando do Executivo Estadual, senhor governador Sérgio Cabral.
comunidade Conselheiro Paulino, como tantas outras comunidades do nosso município, foram, no primeiro momento, deixadas no esquecimento quando dos investimentos iniciais do governo do Estado em nosso município. Foram determinadas algumas obras de contenções, a maioria absoluta aqui no centro da cidade, em locais que, na minha opinião pessoal, e de milhares de outras pessoas no nosso município, não eram prioritárias para serem realizadas, e, infelizmente, não sei por quê e que critério utilizaram, foram destinadas a conter, por exemplo, o teleférico, que, na minha opinião, não era uma obra prioritária, mas, infelizmente, está lá, infelizmente, do ponto de vista da prioridade, que necessário ser feito, claro que sim, teria que ser feito, mas não a prioridade. Existem inúmeras outras localidades no nosso município que necessitariam prioritariamente receber esses investimentos e estão até hoje a ver navios. Essa é a realidade. Diante dessa situação, em 7 de junho de 2011, eu encaminhei um ofício ao vice-governador Luiz Fernando Pezão, cobrando exatamente isso, que os recursos destinados pelo governo federal para a contenção de encostas no nosso município, que fossem analisadas juntamente com o Poder Público Municipal, com a Câmara de Vereadores, com a sociedade civil organizada. Teci aqui, nesse ofício encaminhado ao vice-governador, algumas considerações, lembrando que o 6º Distrito, o 2º Distrito, outras comunidades não haviam recebido nem sequer uma obra do governo do Estado, e diz que esse pedido não era uma crítica, era um clamor da população friburguense. E o vice-governador, atendendo a esse ofício número 103 de 2011, pediu que o subsecretário estadual da Reconstrução, Afonso Muneral, a quem eu tenho que dizer que sempre nos atendeu com muita gentileza, com muita preocupação, com muita atenção, e sempre se dispôs a fazer o melhor pela nossa cidade. Isso é um fato que nós temos que deixar registrado aqui do subsecretário Afonso Munerar. Pediu que o subsecretário se reunisse comigo para tratarmos dos assuntos específicos da solicitação que fiz nesse ofício, em junho de 2011. E lá fui, em defesa de comunidades como a do 6º Distrito, que não haviam recebido sequer uma obra, e foi o distrito mais atingido na tragédia. Infelizmente, isso não é nenhum mérito, é lamentável. Infelizmente, nós, que moramos em Conselheiro Paulino, fomos os mais atingidos na tragédia de 2011. E está aqui no jornal de Conselheiro de 8 a 22 de julho de 2011, a manchete que assim saiu: autoridades estaduais, por empenho do vereador Isaac Demane e grave situação enfrentada por moradores, conforme mostrou esse jornal, revê sua posição e inclui conselheiro para receber obras necessárias. Eu vou pedir ao nosso amigo que dê um zoom aqui nessa matéria do jornal. E eu fiz essa reunião, juntamente com o subsecretário Afonso Munerar. Está aqui uma cópia, não é muito legível, mas dá para os nossos telespectadores terem uma noção. Fiz essa reunião, e nessa reunião levei representantes do loteamento Três Irmãos e também de Córrego Dantas, que o Córrego Dantas havia sido contemplado com a obra, mas não era prioritária na visão da comunidade, que deve ser ouvida. Muito obrigado. Fiz essa reunião e conseguimos a inclusão de obras para o 6º Distrito. Muito bem, foi anunciado que seriam feitas 4 obras no nosso município, no nosso distrito de Conselheiro Paulino, o que de fato chegou a ser incluído depois dessa reunião, só que as obras não se concretizavam, o que me levou a fazer, em 17 de janeiro de 2012, uma representação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cobrando, por parte do Ministério Público, uma intervenção direta com relação à comunidade do Três Irmãos, lá em Conselheiro Paulino.